Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que não consegue mais lutar apenas com as próprias forças. Ela tenta resolver os problemas, procura respostas, faz planos, mas parece que tudo continua dando errado. As portas permanecem fechadas. A preocupação toma conta da mente e o coração vai ficando cada vez mais cansado. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo neste momento. Você olha para a sua família e vê preocupações. Olha para a sua saúde e sente medo. Olha para as finanças e não sabe como tudo vai se resolver. Há pessoas que carregam um peso tão grande que por fora conseguem até sorrir, mas por dentro estão pedindo socorro em silêncio. Se essa é a sua realidade, quero que saiba de uma coisa: você não chegou a este vídeo por acaso. Nesta corrente do livramento, nós vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que tem roubado a sua paz. Vamos apresentar cada preocupação, cada lágrima, cada batalha invisível e confiar que o Senhor continua sendo Deus que abre caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. A palavra de Deus diz, no Salmo 121, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa promessa continua viva. O Deus que sustentou homens e mulheres da Bíblia continua sustentando aqueles que confiam nele. Talvez você não saiba como será o amanhã, mas Deus sabe. Talvez você não veja uma solução, mas Deus já conhece o caminho. Talvez você esteja cansado de lutar, mas Deus nunca se cansa de cuidar dos seus filhos. Por isso, eu quero pedir que durante estes próximos minutos você deixe de lado toda distração. Se puder, encontre um lugar tranquilo. Abra o seu coração e participe desta oração com fé. E como fazemos todas as sextas-feiras, escreva aqui nos comentários: O Senhor é o meu livramento. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração de confiança, é uma maneira de dizer diante de Deus: Pai, eu escolho descansar nas tuas mãos. Se você conhece alguém que está enfrentando uma luta muito grande, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma simples oração pode reacender a esperança de uma pessoa que estava prestes a desistir. Agora respire profundamente, acalme o seu coração e permita que a palavra de Deus fortaleça a sua fé. Porque quando Deus entra em uma batalha, aquilo que parecia impossível começa a se transformar. E eu creio que, nesta noite, o Senhor falará profundamente ao seu coração, que esta corrente do livramento seja um marco de renovação, esperança e confiança na presença de Deus. Vamos juntos iniciar este momento na presença do Senhor. Que Ele prepare o nosso coração para tudo o que irá realizar através desta oração. Antes de fazermos a grande oração desta corrente do livramento, existe uma verdade que precisa entrar no nosso coração. Muitas vezes, nós acreditamos que Deus só está agindo quando conseguimos enxergar alguma mudança. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Deus trabalha no silêncio. Enquanto você dorme, Ele continua cuidando. Enquanto você chora, Ele continua sustentando. Enquanto você espera, Ele continua preparando aquilo que ainda não consegue ver. Quantas vezes o Senhor já livrou você de situações das quais nunca ficou sabendo? Quantos acidentes não aconteceram? Quantas portas erradas não se fecharam justamente porque Deus estava protegendo você? Existem livramentos que percebemos, mas existem muitos outros que só conheceremos quando estivermos diante do Senhor. É por isso que a palavra de Deus declara no Salmo 91: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que promessa maravilhosa! Deus não abandona aqueles que confiam nele. Os anjos do Senhor são enviados para guardar, proteger e acompanhar aqueles que colocam sua esperança em Deus.
Talvez você esteja enfrentando uma batalha dentro da sua própria casa. Talvez exista uma preocupação constante com um filho, um casamento, um exame médico, uma dívida, um emprego ou uma decisão importante. E por mais que você ore, parece que nada acontece. Mas lembre-se de algo muito importante. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Enquanto você vê apenas o problema, Deus já está vendo o livramento. Enquanto você enxerga uma porta fechada, Deus está preparando outra que ninguém poderá fechar. Enquanto você pensa que tudo terminou, Deus continua escrevendo a sua história. Foi assim com José, vendido pelos próprios irmãos. Foi assim com Daniel na cova dos leões. Foi assim com Pedro, preso entre soldados, quando parecia não haver mais saída. E continua sendo assim conosco. O Senhor permanece o mesmo. Ele continua abrindo caminhos onde só existem obstáculos. Continua fortalecendo quem está cansado. Continua trazendo paz para quem vive dias de aflição. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a entregar novamente as suas preocupações nas mãos de Deus. Não carregue sozinho um peso que o Senhor nunca pediu que fosse carregado por você. A palavra nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Talvez hoje seja exatamente o dia em que você precisava ouvir isso. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele conhece o seu nome, conhece a sua luta, conhece cada lágrima derramada em silêncio e conhece também o momento certo de agir. Continue conosco, porque daqui a pouco faremos uma oração profunda, colocando diante do Senhor cada área da nossa vida. Vamos clamar pelo livramento da nossa família, da nossa saúde, do nosso trabalho e de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Creia, quando colocamos nossa confiança em Deus, nenhuma oração feita com sinceridade é em vão. Há um tempo para cada resposta, e o Senhor permanece fiel em todos os tempos. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Se Deus está comigo, por que ainda estou passando por tudo isso? Talvez você mesmo já tenha feito essa pergunta, e não há vergonha nisso. Grandes homens e mulheres da Bíblia também viveram momentos em que não conseguiam compreender o que Deus estava fazendo. Mas existe uma diferença entre enxergar apenas o momento e confiar naquele que conhece toda a história. Nós vemos o presente. Deus vê o começo, o meio e o fim. Por isso, muitas vezes, aquilo que chamamos de demora é, na verdade, proteção. Aquilo que chamamos de porta fechada pode ser um livramento. Aquilo que parece uma perda pode estar preparando algo muito maior. Lembre-se do povo de Israel. Quando estavam diante do Mar Vermelho, tudo parecia acabado. Atrás deles vinha o exército de Faraó. À frente, um mar impossível de atravessar. Aos olhos humanos, não existia saída. Mas foi justamente naquele momento que Deus mostrou que o impossível dos homens nunca limita o seu poder. O Senhor abriu um caminho onde ninguém imaginava que pudesse existir um caminho. Talvez hoje você esteja diante do seu próprio Mar Vermelho. Uma situação que parece não ter solução. Um problema que tira o seu sono. Uma enfermidade que preocupa, um conflito familiar que machuca o coração, ou uma luta financeira que parece aumentar a cada dia. Se essa é a sua realidade, lembre-se desta promessa do profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Perceba que Deus não disse que nunca haveria águas profundas. Ele não prometeu que jamais enfrentaríamos o fogo das dificuldades. O que Ele prometeu foi algo muito maior, a sua presença. E quando Deus está presente, o medo perde a força.
A ansiedade começa a dar lugar à esperança. O desespero vai sendo substituído pela confiança. Talvez a resposta que você espera ainda não tenha chegado, mas Deus continua sentado no trono. Ele continua governando todas as coisas. Nenhuma lágrima passa despercebida aos seus olhos. Nenhuma oração sincera deixa de ser ouvida. Nenhuma batalha é grande demais para aquele que criou os céus e a terra. Por isso, antes de iniciarmos a nossa grande oração desta corrente do livramento, faça um exercício de fé. Feche os seus olhos por alguns instantes, se puder. Respire profundamente e entregue, agora mesmo, aquilo que mais tem pesado sobre o seu coração. Não tente controlar aquilo que pertence a Deus. Não permita que o medo fale mais alto do que a sua fé. Hoje, coloque essa causa nas mãos do Senhor e diga em silêncio: Pai, eu não consigo sozinho, mas eu confio em Ti. Essa simples entrega pode mudar completamente a maneira como você enfrentará a batalha. Porque quando entregamos o controle ao Senhor, deixamos de caminhar apenas pelas nossas forças e passamos a descansar na força daquele que nunca perdeu uma batalha. Agora, prepare o seu coração. Daqui a pouco vamos entrar no momento mais importante desta corrente do livramento. Uma oração profunda de intercessão, colocando diante de Deus cada necessidade, cada família, cada enfermidade, cada porta fechada e cada situação que parece impossível. Creia com todo o seu coração. O mesmo Deus que abriu o mar, fechou a boca dos leões e ressuscitou Cristo dentre os mortos, continua agindo hoje, e nada é impossível para Ele. Agora, eu convido você a fazer algo muito simples, mas muito importante. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Esqueça por alguns instantes tudo o que está ao seu redor e concentre o seu coração na presença de Deus. Se não for possível fechar os olhos porque você está dirigindo ou trabalhando, apenas acompanhe esta oração com fé. O Senhor conhece o seu coração. Vamos orar. Pai amado e Deus eterno, nós entramos na Tua presença com humildade, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Tu és o Deus que nunca dorme, nunca se atrasa e nunca abandona aqueles que colocam a esperança em Tuas mãos. Hoje nos reunimos nesta corrente do livramento para declarar que a nossa confiança não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, nem nas nossas próprias forças. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Pai, visita agora cada pessoa que está orando conosco. Tu conheces o nome de cada uma delas. Conheces as lágrimas escondidas, as preocupações que ninguém sabe, as noites mal dormidas, os medos, as angústias e as batalhas travadas em silêncio. Que a Tua paz alcance agora este coração. Que todo desespero seja substituído pela esperança. Que toda ansiedade encontre descanso na Tua presença. Senhor, nós Te apresentamos as famílias. Visita cada lar. Onde existe divisão, derrama reconciliação. Onde existe falta de diálogo, derrama sabedoria. Onde existe frieza, renova o amor. Protege os casamentos, fortalece os pais, guarda os filhos, livra os nossos lares de toda violência, de toda influência maligna e de tudo aquilo que tenta destruir a união da família. Pai querido, colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam enfermidades. Visita os hospitais, alcança quem aguarda o resultado de exames, fortalece quem está passando por um tratamento difícil, conforta quem sente dores constantes. Tu és o Deus que cuida, consola e sustenta. Mesmo quando a cura não acontece no tempo que esperamos, sabemos que a Tua presença nunca nos abandona. Senhor, olha também para aqueles que vivem preocupados com a vida financeira. Abre portas de trabalho, concede sabedoria para administrar os recursos, abençoa aqueles que procuram uma oportunidade
Renova as forças de quem está cansado de lutar. Que nunca falte o pão sobre a mesa e que jamais falte a esperança dentro de casa. Pai, nesta corrente do livramento, nós te pedimos proteção. Livra-nos dos acidentes, livra-nos da violência, livra-nos das notícias que poderiam trazer tristeza, livra-nos das decisões precipitadas, livra-nos dos caminhos errados, livra-nos das amizades que nos afastam da tua vontade, livra-nos de todo o mal que os nossos olhos não conseguem enxergar. Que os teus anjos estejam ao redor da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa família e de cada passo que dermos. Assim como prometeste na tua palavra, guarda-nos em todos os nossos caminhos. Senhor, há pessoas que chegaram até este momento completamente desanimadas. Algumas pensaram em desistir. Outras perderam a alegria de viver. Outras carregam um peso tão grande que já não conseguem nem explicar. Por isso nós te pedimos, sopra um novo ânimo sobre cada coração. Levanta quem caiu, fortalece quem está fraco, abraça quem se sente sozinho. Mostra que nenhuma lágrima é ignorada pelo Senhor. Pai amado, colocamos diante de ti todas as causas impossíveis. Aquelas que parecem não ter solução, aquelas que humanamente ninguém consegue resolver. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, porque aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Deus. E hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, mesmo sem saber quando a resposta chegará. Nós confiamos no teu amor, na tua fidelidade e no teu cuidado. Que esta noite seja marcada pela tua presença. Que esta oração permaneça em nossos corações durante todo este fim de semana. E que ao olharmos para trás, possamos reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada passo da caminhada. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e o nosso futuro em tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você fez esta oração com fé, escreva nos comentários: o Senhor é o meu livramento. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma declaração de confiança, lembrando que Deus continua cuidando de você, mesmo quando seus olhos ainda não conseguem perceber. Que o Senhor fortaleça a sua fé e acompanhe cada passo da sua caminhada. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer por ter separado estes minutos para estar na presença de Deus. Em um mundo tão corrido, onde tudo disputa a nossa atenção, escolher parar para orar é um ato de fé. E eu acredito que Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Talvez você ainda não tenha visto a resposta pela qual tanto espera, mas nunca se esqueça desta verdade. Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece estar em silêncio. Leve essa certeza com você durante este fim de semana. Quando surgir uma preocupação, lembre-se desta oração. Quando o medo tentar tomar conta do seu coração, lembre-se das promessas da palavra de Deus. Quando a ansiedade aparecer, feche os olhos por alguns instantes e diga: Senhor, eu continuo confiando em Ti. Essa pequena oração pode renovar a sua esperança muitas vezes ao longo do dia. A Bíblia nos deixa uma promessa maravilhosa em Números 6, 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção acompanhe você, sua casa e toda a sua família. E se durante esta oração Deus falou ao seu coração, eu quero fazer 2 pedidos muito simples. O primeiro é que você escreva nos comentários: o Senhor é o meu livramento. Todos os dias eu leio muitos desses comentários e fico feliz em ver uma comunidade de pessoas fortalecendo umas às outras na fé.
Muitas vezes, uma mensagem de esperança publicada ali se torna a resposta de Deus para alguém que estava precisando de uma palavra de encorajamento. O segundo pedido é que você compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando uma batalha. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho ou qualquer pessoa que precise de uma oração. Às vezes, Deus usa um gesto simples para alcançar um coração que estava quase desistindo. Se esta é a primeira vez que você está aqui no Sopro Divino com Moreira, seja muito bem-vindo. Aqui, todos os dias, buscamos a Deus por meio da oração, da reflexão na palavra e de mensagens que fortalecem a nossa fé. Nosso desejo é que este canal seja um lugar onde você sempre encontre paz, esperança e direção para continuar caminhando com Cristo. Se você deseja fazer parte dessa família de oração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, sempre que uma nova mensagem for publicada, você poderá orar conosco. E não se esqueça, amanhã estaremos novamente juntos, às 7 horas da manhã, iniciando o dia na presença do Senhor com uma nova oração, porque cada amanhecer é uma nova oportunidade para experimentar o cuidado e a fidelidade de Deus. Que o Senhor abençoe a sua saída e a sua chegada, que proteja a sua casa, que fortaleça a sua família, que renove as suas forças e que a paz de Cristo permaneça no seu coração hoje, durante todo o fim de semana e em todos os dias da sua vida. Fique com Deus. Até a nossa próxima oração.